Ao revistar a oficina de John Hay, na primavera de 1949, a polícia não sabia o que encontraria. Um jogador com um longo histórico criminal, incluindo acusações de roubo e fraude, muitos viam Hay como um trapaceiro, mas ninguém o via como um assassino. Contudo, seu armazém continha evidências incriminatórias, desde restos humanos até documentos que o conectavam a múltiplas vítimas. Hay foi prontamente preso por seus crimes hediondos, que lhe renderam o nome de O Assassino do Banho de Ácido. Mas quem era John Hay e o que o levou a cometer esses atos horrendos de violência? Neste episódio de Mentes Assassinas, pretendemos esclarecer essas questões e mais enquanto exploramos a vida e os crimes de John Hay. Obrigado. Início da vida. John George Hay nasceu em 24 de julho de 1909 em Stamford, Inglaterra. Antes do nascimento de Hay, seu pai, John Robert Hay, era engenheiro mecânico no departamento de fornecimento de eletricidade da Corporação de Sheffield. John e sua esposa Emily eram membros dos Irmãos de Plymouth. Eles também fundaram uma próspera escola dominical em Sheffield. Depois do verão de 1902, mudaram-se para Stamford, onde John seguiu como engenheiro, tornando-se superintendente da estação nas obras de Stamford e Grantham. Por todas as contas, John era um indivíduo dedicado e trabalhador. Em 1909, após 11 anos de casamento, Emily deu à luz ao único filho do casal. Hay nasceu em casa e, quando tinha apenas alguns anos, sua família se mudou novamente. Desta vez, eles se estabeleceram em uma 112 na Rua Ledger, número 112 em Outwood, uma pequena comunidade mineradora em Yorkshire, que em 1921 tinha menos de 10 mil residentes. John trabalhou como engenheiro até se aposentar em 1935. Durante a infância de Hay, seu pai trabalhava na mina de carvão Loft House e sua mãe era dona de casa. Apesar de não serem ricos, a família tinha uma vida confortável. Uma casa de 5 cômodos foi descrita como uma bela, grande e confortável casa geminada. Ainda assim, a mãe de Hay afirmou mais tarde que acreditava que seu filho se tornou um criminoso assassino, porque quando ele nasceu, ela estava lidando com o estresse devido à pobreza. No testamento escrito em 1949, John Hay descreveu seus pais como amorosos, mas observou que sua infância foi anormal, escrevendo: "Embora meus pais fossem gentis e amorosos, eu não tive as alegrias ou a companhia que as crianças pequenas geralmente têm. Desde criança, lembro do meu pai dizendo, não faça isso, ou você não deve fazer isso. Qualquer forma de esporte ou entretenimento leve era mal vista e considerada não edificante. Havia apenas e sempre condenação e proibição. Ele também notou que a seita protestante de seus pais enfatizava suas crenças religiosas acima de tudo, acrescentando que foi criado com histórias bíblicas, principalmente sobre sacrifício. Nos anos após sua captura por seus crimes, Hay usaria sua rigorosa educação religiosa como defesa, afirmando que sofreu pesadelos religiosos na infância. A comunidade religiosa da família tinha John, o pai, em alta estima. Ele era frequentemente escolhido para lidar com membros problemáticos e falar pelo grupo quando ações disciplinares eram necessárias. Os pais de Hay passaram muito tempo acreditando estarem acima do bairro por sua posição na comunidade.
Emily admitiu que eles menosprezavam os moradores da vila por se considerarem os escolhidos de Deus. Aí disse sobre seu pai: era um pecado estar contente com este mundo, e havia constantes lembretes de sua corrupção e maldade. Meu pai, querendo tanto isolar a si mesmo e a família do mundo maligno, construiu um grande muro ao redor do nosso jardim, impedindo que alguém olhasse para dentro. A cerca do jardim, mencionada, tinha entre 6 e 8 pés de altura. O pai de Ray também tinha uma pequena cicatriz azul em forma de cruz, distorcida na testa. Aí lembrou que John lhe disse: este é o selo de Satanás. Eu piquei e Satanás me puniu. Se você pecar, Satanás também irá te marcar com um lápis azul. Quando criança, Ray frequentemente ficava acordado, temendo acordar com uma cicatriz como a de seu pai. Durante essa mesma conversa, John descreveu Emily como um anjo, com Ray afirmando: meu desespero era agudo quando estava na escola. Essa história foi desprezada. Abandonei a ideia de que deveria ser extraordinário para ser filho de um anjo e o único homem que pecou. Porém, sempre acalentei figurativamente os pensamentos de minha mãe como um anjo. A exposição de Ray ao mundo secular durante sua infância era fortemente controlada por seus pais. Quando ele começou a ler Ilha do Tesouro na escola, seu pai reclamou ao diretor. Quando seus colegas começaram a falar sobre o que ouviram no rádio, seu pai lhe disse que o rádio era um instrumento do diabo. E quando Ray perguntou ao seu pai por que ele não lia jornal, ele foi informado: é uma coisa do mundo, não há tempo suficiente para ler a Bíblia. Não se sabe se Ray apreciava sua infância ou apenas tolerava sua realidade, mas seu pai tinha uma visão clara. John foi criado em uma atmosfera religiosa rigorosa, e ele a aceitou com prazer. Ele amava estar entre o povo de Deus. Notavelmente, quando tinha entre 10 e 11 anos, Ray começou a sair de casa às 5 da manhã para caminhar 3 milhas até a Catedral de Wakefield, onde cantava no coral. O reverendo da época descreveu Ray como um pouco travesso e fora de controle. Ray também teria se tornado um pianista talentoso, em algum momento durante sua infância, e desenvolveu um gosto pela música clássica. Sua participação no coral da catedral possibilitou que ele estudasse na Queen Elizabeth Grammar School em Wakefield como bolsista. No entanto, biógrafos notaram o conflito que isso causou a Ray, pois as visões dos professores da escola não estavam alinhadas com as de seus pais. Com Ray observando, a coisa perturbadora era que parecia possível produzir duas interpretações igualmente satisfatórias do mesmo texto, qual era a correta. Na infância, Ray tinha poucos amigos. Em vez disso, ele buscava companhia em animais, escrevendo em 1949: os cães sempre foram meus amigos. Ele dividia sua comida com cães de rua famintos e tinha coelhos de estimação. John descreveu seu filho como um bom menino que nunca se comportou mal até sair de casa. Ele tinha uma saúde muito boa e não havia nada de errado com ele mentalmente. Ele se dava muito bem com outros meninos, mas acho que ele era generoso demais. Esta breve descrição de Ray está muito longe do homem que ele se tornaria. Um jornalista, em 1949, escreveu que para seus pais ele era sem mácula. Uma coisa é certa: ele não conhecia o jovem George, nem seus pensamentos. Já membros da comunidade de Ray tinham uma lembrança distinta dele. Um o descreveu como um valentão que prejudicava crianças menores, enfatizando que nunca foi repreendido, pois seu pai tinha um cargo sênior na mina de carvão e podia fazer com que o reclamante fosse demitido. Outro homem do coral descreveu Ray como inconfiável, dizendo que ele gostava de pregar peças nas pessoas, mas sempre tinha que dar a última risada. Outro colega de escola se lembrou da vez em que Ray roubou seu blazer e o jogou em uma linha de trem, onde Ray lhe disse arrepiantemente: há um expresso chegando, e ele vai te atropelar e te cortar em pedacinhos, e haverá sangue por todo o lugar. Outros relatos sobre a infância de Ray não eram tão elogiosos. Uma pessoa observou que ele gostava de cuspir nos passageiros dos bondes,
os quais usava para ir à escola e que se expunha para as contas escolares. Ele também era conhecido por roubar lojas e ter dificuldade em se relacionar com outros garotos. Ele nunca jogou futebol ou participou de jogos, pois não gostava de esportes brutos e temia se machucar. Assim como os relatos sobre sua vida social, as descrições dos esforços acadêmicos de Hayes variavam. Em 1925, ele ganhou o Prêmio Escolar de Geografia e em 1926 recebeu o Prêmio Victor de Wakefield por Divindade, após escrever um ensaio de 27 páginas intitulado São Pedro, como ele aparece no Evangelho e nos Atos dos Apóstolos. Ele também participava do Clube de Ciências, se destacando nesta área. Contudo, no começo de sua trajetória escolar, Hay começou a forjar relatórios em seus registros, copiando a caligrafia de seu mestre, sendo às vezes punido severamente por mau comportamento. Ele não fez ou não passou no equivalente aos GCSEs, com muitos professores o descrevendo como brilhante, porém inconsistente e não trabalhador o suficiente para ter sucesso escolar. Em dezembro de 1926, Hay deixou a escola aos 17 anos. Ele começou a assumir empregos temporários, até se tornar escriturário no departamento educacional do Conselho de Wakefield. Ele foi descrito como um funcionário muito satisfatório, mas deixou o emprego após um ano. Entre julho de 1928 e abril de 1931, ele trabalhou em uma garagem. Apesar de passar pelo período de experiência, foi considerado pouco confiável devido a atrasos frequentes. Seu chefe o descreveu como preguiçoso, porém charmoso. Era impossível não gostar dele. Ele deixou o emprego e começou a trabalhar como vendedor, onde um colega o descreveu como tendo maneiras amigáveis, um excelente senso de humor e não era nem um pouco insano. Mas notou que ele não tinha vida social. Aí não demonstrava interesse em drogas, álcool ou tabagismo. Ele era um jovem promíscuo, que, segundo suas próprias palavras, viveu 6 anos de uma vida sexual livre e desregrada. Em certo momento, ele se envolveu em um caso de divórcio ao ser acusado de ter um caso com uma mulher casada, porém o processo acabou sendo arquivado. Segundo relatos, Hay deixou de ter relações sexuais e se afastou das mulheres, em geral logo depois, pois tinha medo de contrair DSTs. Ele escreveria mais tarde sobre a questão: o que penso sobre sexo? A resposta é bastante simples: não deveria existir. O sexo não é apenas desimportante, mas também irritante. Às vezes, o desejo domina o corpo. Eu odeio esses instintos que me roubam a autocontrole. Eu desprezo o parceiro deste exercício. Ele acrescentou mais tarde que sentia que a inseminação artificial era a melhor maneira de procriar. O principal interesse de Hayes na vida adulta eram os carros. Ele tinha 3 até 1935 guardados em uma garagem. Um Ford H, um Talbot Darroch e um Alfa Romeo. Ele mantinha os veículos impecáveis, lavando-os regularmente e, intrigantemente, não se sabia como os pagava. Como os carros eram novos naquela época, seu alto custo os tornava acessíveis apenas para as classes alta e média alta. Biógrafos especulam que Hay recorreu a fraude e desfalque para obter fundos para suas compras extravagantes. Seu desejo por um estilo de vida mais luxuoso foi notado por seus colegas, que acreditavam que o dinheiro era a origem de seus problemas iminentes. Eles alegam que Hay planejava iniciar negócios legítimos, mas acabou participando de fraudes para conseguir o dinheiro necessário para financiá-los. Ele então percebeu que era mais fácil simplesmente fraudar para conseguir dinheiro, sem nem montar os negócios. Hay era tão encantador e competente que a maioria não percebeu que estava sendo enganada até ser tarde demais, o que o levou a continuar seu crime em vez de tentar ganhar a vida honestamente. Por volta dessa época, Hay deixou a fé que havia adotado enquanto frequentava a escola de gramática e se reconectou com uma que seus pais praticavam. De acordo com o biógrafo Jonathan Oates, Hay via o clero como mundano, ambicioso,
politicamente orientado e mais interessado em poder e privilégios terrenos do que em verdade e perdão. Apesar de todas as suas opiniões sobre antigas crenças, Hay era conhecido por se entregar. Ele gostava de carros luxuosos, roupas chamativas e o cenário da movimentada cidade de Leeds. Ele tinha grandes ambições, acreditando que superaria seus pais. Ele queria tudo o que eles não tinham e sentia que poderia conseguir isso, pois tinha tido uma educação melhor. Mas apesar de suas crenças e objetivos, Hay continuou a lutar para conseguir o que queria, pois mantinha empregos de baixa renda e tinha pouca vida social. A vida criminosa de Hay. Em 6 de julho de 1934, Hay surpreendentemente se casou. Ele teve um breve namoro com Patrice Hammer e a cerimônia ocorreu no cartório de Bridlington. Acredita-se que o casal se conheceu em Leeds, onde ela trabalhava, e Hay mentiu sobre seu trabalho, descrevendo-se como diretor de uma empresa, embora fosse vendedor de carros. No registro do casamento deles, constava que Beatrice estava desempregada. Ela tinha apenas 2 anos a menos que Hay e era de uma família de classe trabalhadora não religiosa. Ela saiu da escola rapidamente e trabalhou muito em diversos empregos de salário mínimo para ajudar a sustentar a si mesma e sua família. Apesar de ter ambições, Beatrice tinha dificuldades para atingir seus objetivos. O pai de Hayes descreveu o estilo de vida dela como totalmente diferente do nosso, possivelmente se referindo à criação não religiosa dela. O casamento de Beatrice desmoronou em poucos meses, e ela nunca mais falou sobre isso após a separação. Hay, por sua vez, mencionou a união a um médico da prisão após sua prisão. O médico descreveu o casamento como não tendo sido feito por amor, mas para que Hay pudesse escapar de seus pais com quem ainda morava. A principal razão para o término da união foram as atividades criminosas de Hay. Em 1934, ele começou a roubar placas, quebrando-as durante o transporte e embolsando o dinheiro depois. Ele perdeu o emprego na seguradora após o sumiço do conteúdo de uma caixa de dinheiro. Seu pai pagou de torrota o valor faltante, evitando que Hay enfrentasse acusações criminais. Cerca de uma semana antes de seu casamento, Hay falsificou documentos, fraudando a Mercantile Union Guarantee Company de Hull em 420 libras, equivalente hoje a mais de 38 mil libras. Um mês depois, em agosto de 1934, ele fez algo semelhante, que rendeu a Hay mais 120 libras, pouco mais de 10 mil libras hoje. Hay tentou roubar de outras empresas mais 2 vezes neste período, mas não conseguiu extrair dinheiro e acabou sendo pego. Beatrice lembrou que apenas 2 meses após o casamento, Hay foi levado por 3 policiais. Na delegacia, ela viu o marido atrás das grades. Quando perguntado sobre o que havia feito, Hay riu e disse: "Ah, não é nada demais, querida. Acabei de quebrar o 11º mandamento. Não serás descoberto." Na realidade, Hay, juntamente com 2 cúmplices, tentou fraudar a Malta Motor Credit Services, uma empresa de financiamento, e falhou quando foram descobertos por um advogado que alertou a polícia. Hay foi condenado a 15 meses de prisão. Mesmo com seu comportamento criminoso, seus pais ainda o contatavam. Eles enviavam cartas e flores para ele. Seu companheiro de cela percebeu que ele frequentemente se acovardava, se encolhia e parecia assustado com as cartas condenatórias, muitas vezes escritas por seu pai. Apesar do apoio dos pais, Hay foi excluído de sua religião e rejeitado pela comunidade. Em 26 de maio de 1935, Beatrice deu à luz a Pauline Mary Hay, a primeira e única filha do casal. Enquanto estava na prisão, Hay não fez provisões para sua família, e Beatrice lutou para criar o bebê, eventualmente entregando-a para a adoção. Não há evidências de que Hay tentou rastrear ou contatar sua filha, e eles nunca se conheceram. Após sua libertação, depois de 12 meses atrás das grades, Hay e Beatrice se separaram, e ele subsequentemente se mudou para Londres.
Ele começou trabalhando no Walham Green Amusement Arcade. A partir de fevereiro de 1937, ele persuadiu William Max One, dono do arcade, a instalar jukeboxes e contratar jovens para incentivar rapazes a gastarem dinheiro no local. A dupla construiu um relacionamento estável, inclusive conhecendo os pais um do outro. Mas Hay sentiu que não ganhava o suficiente e começou a tramar. Fingindo ser um advogado chamado William Cato Adamson, com escritórios em Londres, Surrey e Sussex, Hay vendeu ações fraudulentas que supostamente eram do patrimônio de clientes falecidos e ofereceu as ações a um preço baixo. O plano logo foi descoberto e, em novembro de 1937, Hay foi abordado pela polícia, onde alegou ser apenas o escrivão de Adamson e não sabia nada do esquema. No entanto, as autoridades revistaram seu quarto pouco depois e descobriram documentos incriminatórios que levaram à nova prisão de Hay, acusado de fraude e condenado à prisão. Ele recebeu 4 anos por seu crime. A obsessão de Hay com ácido. A passagem de Hayes pela prisão foi diferente desta vez. Uma mudança no jovem o fez se afastar da fraude e se mover em direção ao crime violento. Ele se interessou em discutir assassinato, especificamente usando ácido para fazer o corpo simplesmente desaparecer. Ele disse a outro detento: se uma pessoa desaparecesse totalmente, quem poderia afirmar que houve um assassinato? Somente o assassino saberia, e se ele ficasse calado, estaria seguro. Ele também discutiu ácido com outro detento, que descreveu Hay como um homem muito amargurado, falando principalmente sobre sua libertação e a eliminação de humanos. Sem um corpo, eles nunca poderiam resolver um assassinato, como teria dito Hay. Hay nunca explicou por que ácido se tornou parte de seus crimes. Alguns biógrafos teorizaram que ele havia lido o livro Bulldog Drummond, que apresenta um cadáver sendo dissolvido em ácido. Alguns acreditam que seu fascínio pela ciência o trouxe até aqui, enquanto também foi proposto que ele foi inspirado pelo assassino em série francês Georges Alexandre Scarret, que se livrou dos corpos de suas vítimas em ácido e foi executado em 1934. Hay foi libertado da prisão em 1943, aos 34 anos, e começou a trabalhar para uma empresa de engenharia. Durante seu tempo na prisão, manteve bons termos com William Max One, proprietário do fliperama que o havia empregado após sua última passagem atrás das grades. Ele descobriu que William estava coletando dinheiro para seus pais, que possuíam várias propriedades que alugavam, e ele ficou com ciúmes desse estilo de vida e começou a tramar sua queda, certificando-se de comprar o ativo de que precisava antes de realizar o ato. Os assassinatos. William foi visto pela última vez em 9 de setembro de 1944. Ele deveria estar fora no fim de semana, mas nunca voltou para casa. Após sua prisão, em 1949, Hay disse aos investigadores que no dia do desaparecimento ele encontrou William no porão da rua Gloucester, número 79, e o atingiu na cabeça com um cano de chumbo. William morreu em 5 minutos. Hay, repugnado pelo cadáver, decidiu deixar o corpo onde estava. Ele voltou para casa sem arrependimento. No dia seguinte, retornou e colocou o corpo em um tambor de 180 litros cheio de ácido sulfúrico concentrado. Os vapores o sufocavam, fazendo-o sair frequentemente para respirar ar fresco. Dias depois, ele retornou ao porão e viu que o corpo havia se dissolvido quase totalmente no ácido. Ele despejou os restos semelhantes a lodo pelo ralo. Hay já havia despojado o corpo de todos os valores antes de colocar o cadáver de William no tambor com ácido. Ao ver os pais de William, ele explicou que o filho deles havia partido para evitar ser convocado para a guerra e depois escreveu várias cartas fingindo ser ele. Os pais de William acreditaram na veracidade das cartas,
sem suspeitas. Enquanto isso, Hay começou a esvaziar a conta bancária do ex-amigo, retirando um total de cerca de 19.230 na moeda de hoje. Hay é considerado um assassino em série atípico. Ele nunca explicou o que o motivou a matar, mas seu único motivo parece ser financeiro, o que é muito estranho. Nos casos explorados nestes documentários, os assassinos geralmente agem motivados por ódio, poder, sexo, controle ou para perpetuar um ciclo de abuso. Muito raramente vemos assassinos em série tirando vidas simplesmente para aumentar sua riqueza pessoal. Infelizmente, os McSwans foram as próximas vítimas de Hay. Os pais de William, Donald e Amy estavam cada vez mais preocupados com a segurança do filho, pois a Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim e ninguém tinha notícias dele. Hay contou aos investigadores que em 2 de julho de 1945 atraiu o casal para o porão da propriedade na Gloucester Road, dizendo que o filho deles havia voltado da Escócia e os esperava. No porão, ele golpeou o casal na cabeça e se livrou dos corpos, como havia feito anteriormente com Williams. Depois, ele levou um documento que supostamente era de Williams a um advogado. O artigo lhe concedia procuração sobre as propriedades, ações, fundos e participações de seu ex-amigo. Ele vendeu várias propriedades, mas manteve algumas para continuar coletando o aluguel dos inquilinos. Depois de informá-los por cartas com assinaturas falsificadas que os McSwans haviam deixado a cidade. A inquilina, Sra. Curtin, desconfiou inicialmente e recusou-se a lhe enviar dinheiro. Somente quando Hay a visitou pessoalmente e mostrou evidências fabricadas, provavelmente documentos falsos, ela acreditou nele. Hay teve muita sorte, pois ela não só acreditou nele, como também não se importou com o fato de ele ter os livros de ração de William e seus pais. Em 1947, Hay tinha o equivalente nos dias de hoje a mais de 280 mil libras em sua conta bancária. Essa vasta riqueza permitiu que ele se entregasse como sempre desejou. Com seu dinheiro recém-adquirido, uma das primeiras coisas que ele fez foi comprar um carro novo. Com um novo veículo, Hay sabia que poderia ir mais longe para cometer seus crimes e descartar itens desnecessários de suas vítimas. Curiosamente, os McSwans nunca foram reportados como desaparecidos. William era um padrinho que não parecia fazer falta. Enquanto sua mãe escrevia frequentemente para seu irmão, ele acreditava que poderia tê-lo ofendido em seus escritos. E não considerou que algo impróprio poderia ter acontecido com ela, quando ela parou de enviar cartas para ele. A família não tinha mais amigos próximos ou parentes que pudessem sentir falta deles, e com o fim da guerra, as pessoas frequentemente iam e vinham sem aviso prévio. Isso permitiu que Hay cometesse seus crimes com facilidade, pelo menos por enquanto. Hay começou a se apresentar como um empresário após ganhar mais estabilidade financeira. Ele impressionou outro empresário com supostas invenções que nunca se concretizaram, fazendo Hay ter que ressarcir o homem após inúmeras ameaças escritas. Ele propôs outras invenções a uma empresa de engenharia que se interessou, mas exigiu que Hay fizesse ajustes, o que nunca ocorreu. Ele manteve a fachada, usando papéis timbrados e cartões de visita para parecer mais profissional, mesmo sem ganhar muito dinheiro nos negócios. Em agosto de 1947, Hay percebeu que precisava de novas vítimas, pois tinha apenas 1.089,8 kg na conta bancária, insuficiente para manter seu estilo de vida. Archibald e Rosalind Henderson conheceram Hay enquanto vendiam sua propriedade na 22 Ladbroke Square. Hay sabia que não podia comprar a casa, mas usou isso para se apresentar ao casal rico. Os três passaram a se encontrar com frequência, e Rosalind convidava Hay para tocar piano em sua casa. Hay lembrou que achava o casal interessante e divertido, e nós saíamos bastante juntos. No entanto, ele também acrescentou: nunca senti grande afeição por nenhuma das minhas vítimas ocasionais. Embora eu duvidasse que eles me respeitavam ou confiavam muito em mim.
Em 22 de dezembro de 1947, Hay começou a se preparar para seus próximos assassinatos. No início do mês, ele havia mostrado o antigo revólver de serviço e uma máscara de gás de Archibald, encontrados em seus quartos acima da loja que possuíam. O casal foi visto pela última vez vivo em 12 de fevereiro de 1948. Aí depois, contou aos investigadores que levou Archibald para Crawley, onde ele tinha uma oficina alugada. Na rua Leopold, ele atirou em Archibald com seu próprio revólver e depois o colocou em um tanque de ácido. Depois, ele voltou a Brighton para buscar Rosalie, dizendo que o marido dela estava doente e precisava de cuidados. Rosalie foi novamente agredida com o revólver e submersa em ácido dentro de um tanque. Antes de colocar os corpos com os químicos, Hay roubou os objetos de valor do casal e usou máscara de gás ao manusear o ácido. Ele aprendeu com experiências prévias que essa era a melhor forma de se proteger dos vapores. Como não havia ralo em sua oficina, Hay despejou os restos da lama em uma pilha de entulho nos fundos da propriedade, ignorando que um dos pés de Archibald não havia se dissolvido por completo. Depois, Hay pagou a conta do hotel, pegou as malas do casal e levou o cachorro. Depois de vender seus itens mais valiosos, ele se livrou da bagagem e ficou com o cachorro por um curto período de tempo, antes de entregá-lo a um canil. Assim como William McSwan, Hay tentou disfarçar as suspeitas, fingindo ser Rosalie, e escrevendo para o irmão dela, que morava em Manchester, com quem mantinha contato frequente. Aí então falsificou documentos, convencendo a faxineira da loja do casal de que ele assumiria a posse da loja na Dawes Road e do carro deles em troca de um empréstimo que lhes havia concedido. A faxineira deu as chaves a Hay e ele escreveu mais cartas, fingindo que o casal estava vivo, apenas fora da cidade. Eventualmente, nas cartas, disse que eles haviam se mudado para a África do Sul, já que Archibald mencionara emigrar para lá. Arnold Berlin, irmão de Rosalie, foi mais persistente do que os parentes e amigos das outras vítimas. Devido à proximidade entre os irmãos, ele duvidava da história de Hay. Ele já tinha ouvido falar de Hay várias vezes através de Rosalie e Archibald e não confiava nele. Chegou a dizer a Rosalie para não se envolver em nenhum negócio com ele, pois parecia um pouco astuto demais. Arnold descobriu sobre o desaparecimento de sua irmã ao ligar para a loja, onde o faxineiro informou que o casal havia sumido. Arnold ligou para Hay, que garantiu não saber o paradeiro de Rosalie e Archibald, mas que cuidava da loja até o retorno deles. Hay convenceu Arnold de que o casal se escondia após se envolverem em algo moral e legalmente questionável. Ele até escreveu uma carta para Arnold de Rosalie, pela qual Arnold foi bastante persuadido. Embora permanecesse desconfiado de Hay e acreditasse em sua ligação com a irmã, nunca pediu uma investigação policial oficial. A última vítima de Hay, apesar de ter ganhado o equivalente moderno a centenas de milhares de libras cometendo assassinatos, Hay estava ficando sem dinheiro em 1949. Com dívidas crescentes e um vício em jogos, ele lutava para se manter à tona. Mas Hay conseguia ver uma saída. Henrietta Helen. Olivia Roberts Durand Deacon, mais conhecida como Olive Durand Deacon, era uma viúva rica, de 69 anos que morava no mesmo hotel que Hay. Usando seu charme e táticas de vendedor, ele conseguiu se infiltrar nas boas graças de Olive, vendendo-lhe mercadorias e se gabando como inventor e empresário. Em fevereiro de 1949, Hay comprou todo o equipamento necessário para seu próximo assassinato. No dia 18, ele convidou Olive para sua oficina na Leopold Road para discutir a ideia dela de unhas artificiais. Uma vez lá, ele atirou em Olive na parte de trás da cabeça, removeu seu casaco de pele e joias caras e a colocou em um tanque que ele encheu com ácido. Ao contrário das outras vítimas de Hayes, a viúva idosa tinha amigos preocupados com ela.
Um companheiro notificou a polícia sobre o desaparecimento da mulher. A descrição da desaparecida foi divulgada e sua história apareceu nos jornais dias depois. Entes queridos de Olive apontaram Ray como suspeito e desagradável, especialmente porque a viúva disse que se encontraria com ele no dia de seu desaparecimento. Ao entrevistar a equipe do hotel, onde tanto Ray quanto Olive estavam hospedados, descobriram que, embora Ray fosse um homem respeitável, às vezes ele atrasava suas contas. As investigações examinaram seu histórico criminal, aumentando as suspeitas da polícia de que Olive já estava morta. Uma descrição das joias e do casaco de pele da viúva circulava entre a polícia. Ray foi rapidamente entrevistado pelas autoridades, dando sua primeira de 5 declarações sobre o desaparecimento de Olive. Ele vendeu os objetos de valor dela e repartiu o dinheiro entre alguns de seus credores. Após uma segunda declaração, a polícia, ainda desconfiada de Ray, decidiu investigar sua oficina em 26 de fevereiro. Dentro, os investigadores encontraram todos os tipos de evidências notáveis. 3 cowboys ácidos, uma bomba de estribo, um avental de borracha, luvas de borracha e um revólver. Depois de inspecionar a área minuciosamente, eles encontraram um recibo de lavanderia para um casaco de pele, correspondente à descrição das azeitonas, bem como os livros de ração dos Max One, os passaportes dos Hendersons e os cartões de identidade de cada uma de suas vítimas. A poça de lama, encontrada no fundo da propriedade, aprofundou as suspeitas das autoridades policiais. Um patologista chamado Keith Simpson revelou que continha 26 libras de gordura corporal humana, parte de um pé humano de Archibald Henderson, pedras na vesícula humana e parte de uma dentadura que pertencia a Olive, conforme observado por seu dentista no subsequente julgamento de Ray. O fim de Ray. Em custódia, Ray confessou ter destruído completamente o corpo de Olive Durand Tican com ácido. Ele afirmou que o motivo dos assassinatos não era dinheiro, mas uma necessidade de beber sangue humano. Ele alegou que antes de jogar seus corpos no ácido, ele cortava a garganta de suas vítimas e coletava um copo de sangue que bebia antes de se livrar dos corpos. Foi sugerido que Ray contou essa história para parecer insano, já que ele havia questionado anteriormente quais eram as chances de alguém ser liberado do hospital psiquiátrico de alta segurança de Broadmoor. Apesar disso, jornais da época como o Daily Mirror e o Evening News publicaram essa informação, apelidando Ray de o assassino vampiro. Ray confessou ter assassinado os McSwans, os Hendersons, além de outras 3 pessoas, um jovem chamado Max, uma garota de Eastbourne e uma mulher de Hammersmith. Porém, não há provas de que esses 3 últimos indivíduos tenham de fato existido, e Ray manteve as descrições das alegadas vítimas bastante vagas. Ademais, nenhuma evidência das alegadas vítimas foi encontrada na oficina de Ray, embora ele guardasse algum pertence de cada vítima, como documentos de identidade ou outros itens. Foi teorizado que Ray alegou ter mais vítimas ou para aumentar seu próprio ego, para torná-lo mais notável ao público ou para fazê-lo parecer insano, para que ele pudesse ser enviado para Broadmoor. Durante o julgamento de Ray em Lewis, iniciado em 16 de julho de 1949, ele se declarou insano e reafirmou que matou apenas para saciar sua necessidade de beber o sangue das vítimas. Ele afirmou que a substância dominava seus sonhos, mesmo na infância, e que após um acidente de carro em 1944, esses sonhos voltaram a assombrá-lo. Nos sonhos, Ray caminhava por uma floresta onde crucifixos viravam árvores e sangue pingava dos galhos. O procurador-geral, Sir Hartley Shawcross, instou o júri a rejeitar a defesa de insanidade de Ray, afirmando que os assassinatos foram premeditados. Enquanto isso, a defesa de Ray, liderada por Sir David Maxwell Fyfe, convocou testemunhas para abordar a saúde mental de Ray, incluindo o psiquiatra Sir Henry Yellow Lees, que
que acreditava que Rei tinha paranoia. Ele também alegou que a rigorosa educação religiosa do assassino teve um impacto em seu desenvolvimento, afirmando que, ao realizar o que via em seus sonhos, Rei estava cumprindo a vontade de uma autoridade superior. Ai manteve-se impassível durante todo o julgamento. Ele supostamente acreditava que seria inocentado, já que os corpos de suas vítimas não foram recuperados por completo. Para sua surpresa, após breves minutos de deliberação, o júri o considerou culpado e o condenou à pena de morte. Em 19 de julho de 1949, poucos dias após o início de seu julgamento, Rei chegou à prisão de Wadsworth, pois a prisão de Liu não realizava mais execuções. Sua execução foi agendada para 10 de agosto. Ele continuou a trocar cartas com seus pais até ser enforcado. Eles nunca deixaram de amar o filho, mesmo após descobrirem as atrocidades que ele cometeu. Após a morte de Hai, seus pertences, incluindo abotoaduras de ouro de 9 quilates, foram enviados aos pais. O pai agradeceu à equipe da prisão por cuidar de seu filho. Mesmo após a morte, Rei continuou a mentir e se passar por um homem íntegro. Ele escreveu uma memória de 72 páginas, com trechos editados e publicados pelo News of the World. Como parte de seu prefácio, o jornal escreveu que há poucas dúvidas de que Rei é um homem de quase gênio escritor, inventor, poeta, músico e possuindo um talento para finanças que, se desenvolvido em linhas legítimas, teria feito dele um milionário antes dos 40 anos. Por sua vez, Rei se pintou de uma maneira que esperava agradar ao público e se vindicar aos olhos deles. Ele exaltou seu amor pelos animais, deixando de fora o fato de que originalmente usou ratos ao experimentar com ácido sulfúrico e afirmou que para seus amigos não havia nada. Eu jamais poderia fazer algo além de bem. Em seus escritos antes de sua morte, Rei afirmou ter sido controlado por uma força superior e que era um objeto passivo à mercê de forças externas a si mesmo. Ele não acreditava que os assassinatos que cometeu eram ações conscientes, parecendo fazê-los para evitar qualquer culpa ou arrependimento. Aliviava a sua consciência dizer que não tinha sido realmente ele quem havia prejudicado suas vítimas. Ike é descrito como um assassino impiedoso, sem remorso por suas vítimas, mas também como um coralista, amante da natureza e, para seus amigos, gentil, amável e atencioso, segundo Stafford Summerfield, do News of the World. Stafford terminou com, em suma, uma contradição em termos desconcertante, intrigante, mas assustador enigma. Ainda hoje, os crimes de Rei são incompreensíveis. Diferente de outros assassinos, ele não almejava poder ou vingança, apenas riqueza. Psiquiatras mais modernos ofereceram seu próprio possível diagnóstico do assassino do banho de ácido, que ele era um psicopata. Sem remorso, mentindo compulsivamente e agindo de forma egoísta, parece que Rei era exatamente isso e nada mais. Que ele foi impulsionado a matar por nada mais do que sua própria ganância desenfreada parece menos exagerado quando consideramos esse possível diagnóstico. Ele se importava pouco com as outras pessoas que habitavam o mesmo mundo que ele, e ainda menos que suas ações levariam um dia à sua própria ruína. Isso foi Mentes Assassinas. Fiquem seguros e nos vemos no próximo vídeo.